A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 8ª lição da nossa classe dos jovens, uma lição que fala sobre o profeta Naum. Até onde vai a paciência de Deus? Deus usa o profeta Jonas para trazer uma mensagem contra Nínive e Nínive se arrepende. Porém, passa-se os anos e Nínive volta a praticar tudo o que praticava antes. E desta vez, então, Deus vai permitir que o juízo aconteça contra esta grande cidade. Então, essa lição tem a ver com esse assunto. Diz ainda o nosso texto do dia: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Síntese textual. A misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades. Porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Se é culpado, é culpado. Se é inocente, é inocente. Deus, ele não tem dois pesos para uma quantidade só. Se é 10 quilos, é 10 quilos para todo mundo. Se é 1 quilo, é 1 quilo para todo mundo. Deus não tem dois pesos no seu julgamento. O que está determinado vai acontecer. Então, se é culpado, é culpado. Se é inocente, é inocente. Se foi alvo da misericórdia dele, amém. Se não foi, as consequências virão com certeza. Os objetivos da lição: apresentar o livro e a mensagem de Naum, refletir sobre a natureza de Deus, seu amor, sua longanimidade, sua justiça e sua ira. Explicar o porquê de um juízo divino tão rigoroso sobre a Assíria. Nós vamos ver tudo isso nessa lição. O nosso texto bíblico da lição está em Naum, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Resumindo, Deus tem o controle de todas as coisas. Esta é a lição que nós teremos, e eu convido você a vir comigo, interagir nesta lição, deixar os seus comentários, e caso ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione as notificações para que você possa crescer cada dia mais na presença do Senhor Jesus, tá bom? É rapidinho e eu já lhe aguardo na introdução da lição, tá bom? Deus te abençoe. A introdução diz assim: até onde vai a paciência de Deus? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade para o arrependimento. Infelizmente, aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida, pensam que sempre terão oportunidade, mas uma hora o juízo chega. Naum nos ensina que, em sua infinita sabedoria, Deus estipula um tempo específico para o julgamento. Nínive havia provado da graça de Deus na pregação de Jonas, com arrependimento dos ninivitas. O Senhor suspendeu o juízo. O tempo passou e, após um pouco mais de um século, uma nova geração preferiu a iniquidade ao invés da retidão. Suas obras foram cruéis, perversas e infectadas de malignidade. Tal comportamento acentuou a ira de Deus. Não podemos esquecer que o amor de Deus caminha ao lado da justiça. Naum anunciou a Nínive o juízo divino.
Deus estava cheio de furor e não traria o culpado como inocente. Até quando as pessoas irão pisar sobre a graça recebida? Deus, ele tem uma graça, Deus tem uma unção, Deus tem um poder para o seu povo, Deus tem uma mensagem de juízo para as nações, também tem uma mensagem de perdão e de arrependimento. A questão é qual mensagem as nações, por exemplo, estão dispostas a receber. A mensagem de perdão ou a mensagem de juízo? A mensagem, eles estão prontos a se arrepender ou se rebelarem contra Deus. O juízo de Deus vai ser aplicado de acordo com aquilo que as nações estiverem semeando. Porque Deus, como diz o texto bíblico, Deus não tem o culpado por inocente. Então Deus julgará com força aqueles que têm se levantado contra ele. Vamos à nossa lição, começando no primeiro tópico falando sobre Naum. Naum significa consolador. Seu nome é mencionado na Bíblia uma única vez, juntamente na introdução do seu livro. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação. Ele consolou seus compatriotas ao profetizar o fim da Assíria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época. Com isso, aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo e instrumento de terror para o ímpio. A mesma palavra que consola traz o juízo. A mesma palavra que fala de juízo traz o consolo. E Naum, que tem já o seu nome chamado de Consolador, então ele vai trazer uma palavra de consolo para o seu povo, para o povo de Deus, e uma palavra de juízo para aqueles que se rebelaram contra o Senhor nosso Deus, que eram pessoas cruéis contra o povo de Deus. Diferentemente de Jonas, ele não agiu motivado pelo nacionalismo exacerbado, mas preferiu trazer uma mensagem impulsionado o quê? Pela defesa humanitária, porque os assírios eram terríveis, e nós veremos isso no decorrer da lição. Ele se posicionou contra a tirania e o militarismo da Síria. Não devemos agir motivados por valores ideológicos. Não é a filosofia do mundo que deve nos guiar, mas sim os valores bíblicos. Nós estamos vendo aí que o mundo tem os seus ditames, as suas regras. Porém, a igreja segue a orientação divina, a igreja segue a orientação bíblica. Por isso que é fundamental todo crente conhecer a palavra e por ela ele vai caminhar, pela palavra ele vai prosseguir a sua caminhada de modo assim especial. Qual é a data da profecia de Naum? As informações históricas de que dispomos sobre Naum são insuficientes, portanto, não são conclusivas em relação às datas. Ou seja, elas não trazem uma data, vamos dizer assim, que possa ser exata. Porém, o importante é o conteúdo da profecia e o seu cumprimento. O foco da mensagem não era Judá, mas a Síria, uma potência estrangeira que durante longos anos oprimiu o povo de Deus. O texto bíblico refere-se a Nínive como uma grande cidade, era uma grande capital, né? Tratava-se de uma cidade pós-diluviana, fundada por Nimrod, que nos tempos de Sinaqueribe, rei da Síria, foi fortificado e atingiu o seu período de maior glória e poder. O livro foi escrito provavelmente um pouco antes da destruição da cidade de Nínive, em 612 a.C.
O profeta chegou a citar o cativeiro de Tebas, de Noamon, a capital do Egito Superior. Estudiosos acreditam que Naum estivesse referindo à tomada da cidade pelos assírios em 663 a.C. Comandados por Assurbanipal, assim sendo, o livro poderia ter sido escrito entre 663 a.C. a 612. Está vendo? Não há uma data exata. Uma coisa é certa: toda a história, todos os acontecimentos históricos, bíblicos, é praticamente impossível alguém estabelecer uma data precisa. Estabelecer um mês, um dia, um ano, uma data específica, porque pode haver uma variação. Os estudiosos trarão, por meio de pesquisas, orientações, mas nem sempre com exatidão, sempre uma data aproximada. Então, a data que se compreende que o livro pode ter sido escrito é 663 a.C. a 612. Aí já deu pelo menos 40 anos de uma data para outra. Então não há uma data específica, uma data que possa afirmar foi essa data. O importante é que tem relatos e mostra que de fato a profecia de Naum ela se cumpriu. Qual é a estrutura e a mensagem do livro? O livro possui 3 capítulos. O primeiro capítulo é composto de apresentação da profecia, salmo de louvor sobre a natureza de Deus, o anúncio em forma poética do juízo divino sobre os ninivitas. O segundo capítulo nos dá a ideia da queda de Nínive, pois descreve o invasor, a forma do ataque e a queda da cidade. Os tesouros seriam saqueados, provocando uma grande desolação, ou seja, a grande cidade seria abatida. O terceiro capítulo do livro informa os motivos que determinaram a queda de Nínive. O tom do livro é severo. A mensagem constitui um peso, ou seja, é uma sentença judicial austera da parte de Deus. É uma mensagem, é um juízo que não tem flexibilidade. Não tem. O que Deus determinou, de fato, iria acontecer. É possível vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Eles aboliram o arrependimento original na época do profeta Jonas e se voltaram para a iniquidade. Por isso, o tempo da retribuição divina havia chegado. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Isto é fato. Não tem como fugir desse princípio. A natureza de Deus, a longanimidade de Deus. Naum louva a Deus por sua natureza divina. Ele é zeloso, toma a vingança e é cheio de furor. Guarda a ira contra os inimigos. É tardio em irar-se, grande em força, e é bom e conhece os que confiam nele. Na natureza divina, bondade e ira, longanimidade e vingança não são atributos excludentes, mas interrelacionáveis. Deus é tão perfeito que tem a medida certa e o tempo preciso para cada ação. Ele está no controle de todas as coisas, é infinito em poder e sabedoria. As nuvens são os pó dos seus pés. A terra se levanta na sua presença e é soberano. Quando a Bíblia diz que é tardio em irar-se, está afirmando que ele se ira, mas antes, por ser compassivo, concede chances para o arrependimento. A longanimidade de Deus não pode ser vista como impunidade, pois uma hora o fluxo da misericórdia é interrompido e os reservatórios da ira são abertos. A aplicação da ira divina não é precipitada.
Deus trabalha, Deus na sua natureza, ele é longânimo, ele traz uma palavra de julgamento, ele traz uma palavra de juízo, porém, o seu juízo só é aplicado depois que é esgotado a sua misericórdia. Deus sempre levantará alguém para trazer uma mensagem de misericórdia. Porém, cabe ao homem, à nação, a aceitar essa mensagem ou não. Se não aceita a misericórdia, o juízo vai ser estabelecido de forma que não vai deixar nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma dúvida. Deus irá agir, Deus irá fazer. O resultado vai ser terrível, porém, o nome do Senhor, ele vai ser glorificado nesta situação. Então, vale a pena cada um de nós, entendendo isso, permanecer firme, fiel à mensagem do Senhor nosso Deus. Deus, amoroso e vingador. O livro de Naum nos ensina que Deus, além de ser amoroso, também é vingador. Sua graça não pode ser utilizada de forma leviana, a despeito de ser misericordioso. Deus não poupa o ímpio, antes confere à injustiça o devido tratamento. Os assírios pensavam que poderiam afligir novamente o povo de Deus. Todavia, o Senhor dos Exércitos não permitiria que isso acontecesse de novo. Deus prometeu destruir a Assíria e consolar Judá. O povo de Deus não seria afligido novamente por esta nação. Juízo contra Judá e contra Israel iria acontecer. De fato, iria acontecer. Mas os assírios não fariam parte do tom punitivo de Deus contra o seu povo. O povo seria julgado, sim, mas não mais pelos assírios, porque eles agora que iriam receber o juízo de Deus, iriam receber a vingança do Senhor devido a tudo que eles haviam praticado. Muitos concedem erroneamente, muitos olham a Bíblia e observam, pensam e vão conceber de forma errada o amor de Deus como uma bondade natural e permissiva. Porém, o amor de Deus é rigidamente justiça e foi por esse motivo que Cristo morreu. Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Deus ama a todos igualmente para aplicar a misericórdia sobre a vida de todos. Por isso que diz lá, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está em crer no Filho de Deus. Se não crê, logo não tem salvação. O que representa a vingança para uns simboliza a justiça para outros. Na cátedra do julgamento está o Senhor, o justo juiz de toda a terra. Ou seja, quem vai aplicar o juízo sobre a terra não vai ser a corte da ONU, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil. Não é a corte humana. Quem vai assumir essa cadeira não é o presidente humano. Quem vai assumir a cadeira do julgamento é Deus. E Deus julga com justiça. O juízo de Deus, como eu disse anteriormente, não tem 2 pesos e 2 medidas. O que é. Nações, por mais que já sofram hoje, mas se não se arrependem, não querem o Senhor, o juízo vai ser o mesmo da nação próspera. Aquele que teme a Deus, aquele que não teme a Deus, o juízo vai ser estabelecido. Para aquele que teme, vai ser de um jeito, para aquele que não teme, outro jeito. Não tem como fugir disso. As escolhas hoje é que vão refletir
as ações de Deus lá na frente, se favorável a nós ou não. Agora no 3 diz, o Senhor é bom. O retrato pintado por Naum, pelo Consolador, no temor que a natureza nutre de Deus, poderia a princípio apresentar uma ideia errada sobre o Criador. Por isso o profeta tratou de atestar que o Senhor é bom e não pode ser associado ao atributo oposto. A bondade, nesse caso, não está apenas em contraste com o mal, mas também contra o mal. Se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão, seria falha. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável ou fragilizado na hora de executar os seus juízos. Pelo contrário, quando necessário, persegue os inimigos com trevas. Deus sabe como age, Deus sabe como faz. Então, o Senhor é bom, o Senhor não é mau. A bondade de Deus, dentro da sua natureza divina, dentro dos seus atributos divinos, na sua bondade ele aplica a justiça. A justiça para uns traz salvação e para outros juízos. Eu e você escolhemos se queremos a salvação dentro da bondade de Deus ou se vamos escolher o juízo. O Brasil escolhe se quer a salvação ou se quer o juízo. Então ele é bom e guerreia contra o mal. Deus não é o bonzinho. Não, Deus não é bonzinho. Porque quando alguém é bonzinho, ele dá um jeito para as pessoas. Mas Deus não é bonzinho, Deus é bom. E usa os seus, vamos dizer assim, os seus atributos, tanto para salvar quanto para punir, dentro daquilo que as pessoas estão produzindo. Como sabemos a hora em que a misericórdia será trocada para a ira divina? Na aplicação da justiça. Nós não temos como saber quando isso vai acontecer. Por isso, precisamos, mesmo falhos como somos, procurarmos, andarmos e vivermos segundo a vontade do Senhor nosso Deus, para que o juízo não nos pegue desapercebidos, ok? No 3, os pecados da Síria, até onde vai a paciência de Deus, que é o tema da nossa lição. Vamos lá, primeiro, a ganância e injustiça. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade cheia de mentira e roubos. Os acordos, as tréguas com as nações próximas eram quebradas e as palavras descumpridas, ou seja, era uma nação que não cumpria os seus tratos. E quando a nação não cumpre os tratos, ela também vai receber uma retribuição do trato que havia sido feito com ela, também pode ser quebrado. Deus manda o profeta Jonas levar uma mensagem, eles acatam e se arrependem. E Deus segura o mal que estava para acontecer. Eles quebram com Deus, do mesmo modo que quebravam os seus acordos com as nações vizinhas. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz que engoda suas vítimas, a ruína mediante exibições de poder e argumentos persuasivos, ou seja, uma capital que influenciava, que enganava, usavam meios para enganar as nações vizinhas. Só a misericórdia do Senhor. A Assíria praticava o mal pela força e pela persuasão, pelo convencimento. A mentira servia
a injustiça na consecução da maldade. A nação também estava sendo condenada pelos pecados da idolatria e feitiçaria. Na busca pela ganância, muitas pessoas se apostataram da fé, atraindo maldições sobre si. Quando se cultua o materialismo, já aplicando para nós, tá? Os princípios espirituais e os valores morais são ignorados, e a ganância que dá à luz à injustiça, agenciando a exploração e a tirania em nosso mundo. Quando as pessoas abrem mão da verdade, abrem mão da palavra, buscando os seus interesses, serão esses interesses que irão dominar sobre as suas ações. Só o Senhor para ter misericórdia. Violência e soberba. Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos, derramando sangue em inúmeras guerras. Ela despojou muitas nações de suas riquezas, saqueou muitas cidades em sua busca pelo poder. Vamos ver e entender que Deus usou algumas nações para até punir o seu povo, mas no caso de Nínive, da Assíria, eles extrapolaram, eles não foram dentro de um limite estabelecido. Na profecia de Naum, Nínive, a cidade é usada como o símbolo da Síria, o país. Os assírios eram mestres do terror. Essa reputação foi conquistada por toda a crueldade cometida ao longo dos anos. Eles, olha só, o que eles faziam quando pegavam os seus inimigos. Decepavam as mãos, os pés, orelhas e narizes, como também esfolavam os cativos vivos. Eram terríveis, eram cruéis. E Jonas sabia dessa prática. Jonas sabia da crueldade desse povo. Por isso que ele fugiu para não anunciar a mensagem a essa nação. Só que eles vão se arrepender, mas depois voltam à prática do mal novamente. Além de muitos outros atos e objetos de tortura. Seus deuses eram retratados como guerreiros. O comportamento cruel daquele povo era temido por todas as nações da época. Ou seja, falar dos assírios era falar de uma nação idólatra, pecadora e cruel. Uma nação que não tinha misericórdia para os demais. E é preciso haver um código entre as nações. Quem domina, ela não pode massacrar os demais. E isso, infelizmente, acontecia com os assírios. Por isso, Deus vai trazer essa palavra de julgamento. Além da violência, a Assíria tornou-se altiva por causa de sua elevação diante das nações. Ou seja, olha o pecado, sempre achar que é o melhor. Será que tem alguma nação que é assim hoje? Ah, pastor, tem, não só uma, tem várias nações. Será que tem algum líder religioso que é assim hoje? Quer ser maior ou mais do que os outros? Com certeza tem muitos. Mas todos receberão o julgamento de Deus, se não se humilharem e se arrependerem. Egoísmo. O profeta anunciou que Nínive não era melhor que Noamon, Tebas, lá do Egito, uma cidade de grande influência no Egito, capital do Egito Superior. Essa cidade ficava localizada sobre as duas margens do rio Nilo e era cercada pelas águas. Ter água nessa época, como ter água hoje, quem tem água, quem tem fonte, é rico. Tem uma riqueza incalculável. Mesmo com tanto prestígio e glória, Tebas foi tomada pelos assírios em 663. Muitas atrocidades foram cometidas ali. Ao contrário de Nínive, Tebas possuía alianças políticas com vários povos e mesmo assim foi levada cativa. O que diríamos de Nínive que se alienou e se encastelou em seu próprio egoísmo? Está vendo só? O Egito tinha aliança, mesmo assim não resistiu. Nínive iria resistir? A Assíria iria resistir? Não. Queridos, quando se faz aliança, a possibilidade, como diz a palavra,
um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. Então, quando se tem aliança, é mais fácil de prevalecer. Mas, mesmo assim, se Deus estabelecer que vai acontecer o juízo, vai acontecer e não tem jeito. O egoísmo daquele povo o destruiu. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. A sentença judicial divina já havia sido expedida. A mensagem cumpriu. Nínive foi destruída em 612 a.C. e o exército assírio foi aniquilado em 605, na Batalha de Carquemes. A destruição da cidade foi tão completa, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente em ruínas. Se você procurar no manual bíblico, tem aí algumas ruínas de Nínive. Só ruínas, só marcas de que um dia teve cidade ali. Então nós vamos ver que o que Deus falou se cumpriu. Mas tudo por quê? Por causa do egoísmo do homem. Não sejamos egoístas como essas pessoas, como esses líderes, mas sejamos humildes diante do Senhor, nosso Deus. Que essa lição trazida por Naum a nós, ou aquele povo, possa ser para nós também um alento, entendendo que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Deus, ele anuncia e ele é fiel no cumprimento daquilo que ele fala. Tem bênção para mim, tem bênção para você. Bênção de restauração, de cura e de milagre. Porém, é necessário que permaneçamos fiéis ao Senhor, nosso Deus. Concluindo a nossa lição. O livro de Naum traz uma séria advertência para todos nós, pois devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Acabei de falar agora isso a vocês. A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade, e não orgulho, soberba. Não devemos abusar da paciência de Deus, tentando testar o limite de sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal vão experimentar a sua ira. Deus é longânimo para irar-se, mas ele, no tempo certo, aplicará o seu juízo sem misericórdia. Que Deus te abençoe. Agradeço a você que ficou comigo até agora, chegou no finalzinho dessa conclusão. Gostou da lição? A lição foi bênção para você? Que Deus te abençoe então. Compartilhe nas suas mídias sociais, nos seus grupos sociais. E se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e acione as notificações para que você possa receber a nossa 9ª lição, que vai ser sobre Abacuque, a fé como forma de vida. E eu acredito que vai ser uma bênção. Tenha um domingo de paz. Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Independente do dia, da hora, desejo a você um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa semana, um dia de paz, um domingo, um sábado, enfim. Quando você estiver assistindo esta videoaula, que você receba a palavra do Senhor, entendendo que Deus é misericordioso, porém é um Deus justo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.